Ah, já, várias vezes. Principalmente de machismo, de pessoas invasivas, assim. Mas eu sei lidar muito bem com isso. Eu tenho um jogo de cintura muito bom com um certo tipo de homens. Eu acho que eu já passei por tanta coisa na minha vida, desde quando saí do interior, com 12 anos de idade, né? Que eu acho que é mais fácil. Os homens ficam com medo de mim do que o contrário. Eu sei me impor bastante, assim, sabe? Sim, não, total. E aí tem um outro lado, não sei se você gosta de falar muito, porque você foi casada com um jogador de futebol. Sim. Você teme esses rótulos por você ser uma ex-mulher de jogador? Porque tem muito disso também. Ah, Maria Chuteira, ah, tá Exatamente. usando o nome dele pra aparecer, Exatamente. essas coisas. Como que você dribla todas essas Eu situações? acho que a mulher em si, ela já é rotulada por tudo, fazendo ou não fazendo. A mulher vai ser rotulada, né? E a gente tem que saber lidar, ter maturidade para lidar com isso, porque eu já me deparei com várias situações assim. Mas quando você sabe quem você é, você não se deixa levar por esse tipo de crítica ou de situação. Eu sei muito bem quem eu sou, as pessoas do meu convívio sabem a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, né? Então, assim, a gente não manda no coração. Então eu vou ter que escolher com quem eu vou me relacionar pelo simples fato das pessoas acharem que eu sou um tipo de mulher ou de pessoa. Não. Eu vivo minha vida um dia após o outro, sem me preocupar com críticas, com o que vão pensar, porque a mim não afeta. Sabe quando você é blindada? Essas críticas não me afetam. Eu sei quem eu sou e não preciso me explicar e nem como é que fala? Eu não preciso me explicar para ninguém, não preciso provar para ninguém quem eu sou. Acredite se quiser, se não quiser acreditar, tá bom também. E vida que segue, não é isso? É super. Ela pode falar, ela convive bastante comigo, então ela Sim. sabe a forma como eu levo a vida, Sim. né? Eu admiro muito a Bruna por isso. Ela não se importa, porque assim, ela sabe quem ela é. E quem a ama também sabe quem ela é, então. O que os outros pensam é apenas o que eles pensam, né? Exatamente. Não, tá certo. Eu pergunto isso porque eu vejo, acompanho isso. Sim. Sempre que sai uma notícia ou outra, acabam, infelizmente, a gente vive num país machista. A gente não pode tampar os olhos Exatamente. para isso e querer florear que não. Sim, É. somos ainda um país muito machista. Eu perguntei da desvalorização da música, porque eu acho que sim, isso ainda acontece. A desvalorização. Tem a questão de mercado que você disse que tanto homem quanto mulher, oferecer shows mais baratos pra. Isso não acontece só na música. É influenciadores também, às vezes vai fechar uma publi, mas quer fechar uma publi mais barata pra pegar o trabalho do outro. Então isso sempre vai acabar acontecendo, acaba afetando. E querendo ou não, a gente trabalha com isso e a gente precisa, né? Exatamente. Então a gente sempre. É sempre um desafio. Eu digo que a gente não mata um leão por dia, a gente mata vários, exatamente. né? Qual leão? Às vezes, tipo assim, por favor, leão, não me mate hoje, né? Enfim, são muitas coisas. É um machismo Bruna. estrutural, na verdade, né? E essa cultura a gente não vai conseguir mudar da noite pro dia. Então, o que você tem a fazer mesmo é realmente você fazer a sua parte, você agir pelo certo, né? Com honestidade, fazer o seu trabalho e não ligar mesmo para o pensamento retrógrado, né, de algumas pessoas. Sim. Mas hoje sua situação com o pai de seus filhos tá tudo ok. Ah, pra falar a verdade, não, né? Porque assim, eu acho assim que um pai e uma mãe também, um casal, quando eles se propõem a ter um filho, eles têm que saber, eles têm que ter a responsabilidade, tem que ter na cabeça deles de que a criação tem que ser dividida entre os dois. Os dois têm total responsabilidade sobre os filhos, financeira, tempo, principalmente tempo e presença. Não é só pagar uma pensão. O afeto, é educar, é afeto, é tudo isso. Então, assim, se for em relação a isso, não está tudo bem, porque o pai do meu filho foi morar na Austrália. Então, como uma pessoa que tem um filho vai morar em outro país e deixa o filho aos cuidados da mãe. Então, eu não consigo digerir isso, sabe? Eu jamais iria morar em outro país e deixar meu filho com o pai. E se eu fizesse isso, eu ia ser apedrejada, porque homem pode e mulher não. É nesse momento que entra esse machismo que você falou. Porque ele vai justificar que ele está lá trabalhando. E eu não posso trabalhar, eu não tenho que trabalhar. Pago uma pensão mísera e tem que trabalhar e eu tenho que cuidar do filho, trabalhar, cuidar, dar uma boa educação, porque meus filhos são a minha prioridade. Então, assim, eu não consigo digerir isso.
Então, nesse aspecto, não. E eu falo dos pais, dos meus filhos. Ele faz o mínimo, ele cumpre com as obrigações. Ele faz o mínimo que é a perante a obrigação. Não justiça. faz nada mais, é obrigação. Faz o mínimo mesmo. Mas eu acredito que pai, ele tem que ser presente, ele tem que dedicar tempo. Tempo, é isso. Tempo. E não sobrecarregar uma mãe. Então, você deixando tudo para uma mãe, ela fica totalmente sobrecarregada. Você sobrecarrega. Aí eu tenho que me virar nos 30, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser Mulher Maravilha. E às vezes eu não quero ser guerreira, às vezes eu não quero ser Mulher Maravilha. Às vezes eu quero ser princesinha, às vezes eu quero ser cuidada também. Eu quero um tempo para mim, eu quero poder ter um final de semana de viajar com as minhas amigas, tomar todas e zoar. Não posso. Eu quero... O homem pode sair, viajar, tomar todas e viajar para fora do país e fazer tudo que... Então eu não consigo entender isso. Nunca vou entender. Talvez, não sei. E uma hora a vida cobra também, A né? vida cobra. Porque, assim, eu tenho uma opinião, né, bem sincera sobre isso. Porque, assim, pagar uma pensão pra mim, a pessoa não tá fazendo... Tá fazendo o básico, o mínimo. Não faz mais nada que obrigação. E pensão, nossa. Pensão mísera. Até assim, porque tem um caso recente de um cantor, e a gente nem precisa citar nomes e tudo mais, mas falando, quem estiver assistindo vai saber qual é. Que tá uma guerra do pai e filho acontecendo, e tipo assim, às vezes o pai colocou tanta coisa na frente, uma carreira e tudo mais, que só pelo fato de ter dado uma pensão ou uma condição boa pro filho, ele achou que era um afeto, quando na verdade o filho só queria um afeto em si. Exatamente. E às vezes também possa ser tarde na hora que esse afeto vem e acaba combinando tudo isso. Já aqueles laços de sentimento, aquele laço paterno já se rompeu. Não tem como costurar. É igual um cristal quebrado, não tem como colar. Então, assim, o tempo passa, o tempo cobra e realmente vão ser cobrados. Isso é uma verdade irrefutável, porque a cobrança vem um dia. Seu filho sente falta? Sente, claro, a gente sente, né? Nos mínimos detalhes. Às vezes pergunta, às vezes não fala, mas a gente sente nas atitudes, né? Na forma como lida com as coisas, né? Até no dia a dia mesmo. Eles podem não falar, mas eles reproduzem isso nas atitudes cotidianas. E nós, como mães, a gente tem essa sensibilidade de entender que é muito provável que esteja sendo afetado por uma falta. E aí não um peso maior, porque você cria um homem para ele não ser igual o pai. Exatamente. Eu crio meu filho para ser homem, né? Exatamente. Eu ensino os mínimos detalhes, sabe? De como tratar uma mulher, do que não se pode fazer com uma mulher, sabe? Meu filho abre a porta do carro para mim. Quando ele vai no restaurante, eu deixo o cartão com ele para ele pagar a conta. E não quer dizer que... É para ele entender de que ele é o alfa, ele que é o cuidador, ele que vai proteger a família dele. E não é só financeiramente. Eu tô falando de respeitar uma mulher, de ouvir uma mulher, de entender quando a gente está em algum lugar público, ele levanta para a pessoa sentar. Isso, assim, você cria um filho desde pequeno a ser homem de verdade. A não brigar com as amiguinhas, que eu falo... Ele entende que ele, por ser homem, é mais forte que elas, que não tem que entrar em atrito físico e muito menos verbal, sabe, com mulher. Então, assim, a mãe, sobretudo aquelas que já sentiram na pele o que é a falta de um pai, dedica essa criação especial para os filhos, para que eles sejam um homem de verdade. Tá certíssimo. Não é? E é isso, uma hora a vida cobra. Enfim, espero que não seja tão tarde. Porque talvez também, como você cria seu filho pra ser um homem de verdade, talvez um dia ele sente com o pai dele. Enfim, sei lá. Se quiser também. Não é você que tem que impor, a gente não tem que ficar mendigando atenção e afeto, não. As coisas têm que vir naturais, né? Assim. Então, bom, se Deus tocar no coração deles um dia, que eu acho difícil. Mas você não entenderá. Que não seja tarde demais. O quê? Eu sou a primeira pessoa que contribuo para que esse vínculo afetivo paterno ele aconteça, não é? Sim. Eu que sempre procuro, você não gostaria, o que você acha de você, né? É um aniversário, eu sempre convido, você não quer passar uns dias, eu sou a pessoa que contribuo para isso. Então, assim, da minha parte, eu sempre vou ser a favor desse laço, que eu acho que é importante para uma criança.